Então vamos lá. Bom, a gente vai começar aí mais um dia agitado, né, Raul? O que está acontecendo? Bom, a esquadra que lá atrás identificou aquela situação na IRB Brasil, você não deve se lembrar muito bem disso. Se você não estava no mercado em 2020, 3 anos atrás, talvez você nem se lembre dessa história toda, mas eu vou te mostrar aqui. Então olha só, em 2020, a esquadra, próximo do carnaval ali, né, um pouco antes do carnaval, ela percebeu que existiam problemas nos balanços da IRB Brasil, montou uma operação vendida, ou seja, vendeu ações sem possuir, né, fez aquele aluguel de ações e vende as ações da empresa com o objetivo de ganhar na queda dela. E depois de mostrar essas inconsistências, a empresa caiu um pouquinho, logo depois percebeu-se que a esquadra realmente estava correta, né? A diretoria tinha cometido diversos equívocos ali, para dizer o mínimo, o que fez com que as ações despencassem, né? Olha só, não era R$ 1.242 na época, porque isso está a valor presente, mas fez com que as ações despencassem em pelo menos 80%, né? 83% do valor de mercado. Hoje em dia já está com uma queda de mais de 92% em relação ao valor que a empresa teve lá atrás. Então, assim, essa análise da esquadra se mostrou muito correta e destruiu basicamente a cotação da IRB Brasil, que até hoje luta, né, aí para se recolocar no mercado financeiro aí. Ela tem problemas graves, teve uma reformulação, a diretoria foi toda trocada, a equipe foi toda trocada, existem pessoas sendo investigadas até hoje. E agora, a mesma empresa que fez essa afirmação lá atrás e que se mostrou correta, ela tem uma teoria sobre o setor de varejo. É o que a gente vai discutir aqui um pouco, né? Muitas pessoas estão me mandando isso aqui, então a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse tema. Antes de mais nada, quem for um Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança, na verdade já deixou antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Alguma coisa realmente nova, não deixa like por pena, não sai se inscrevendo em canal sem motivo nenhum. Então, olha só, varejistas adotam mensuração sem lógica econômica e criam trajetória irracional. É isso que a esquadra está falando. E aí, ela tem algumas posições muito claras. Então, aqui está a carta completa, na verdade foi publicada no dia 19 de agosto. Então, eles já começam aqui a carta com prezados cotistas, explicam, né, como é que, para que servem essas cartas. Eles sempre fazem ponderações sobre o Brasil, sobre a macroeconomia, muitas vezes sobre a microeconomia também. Então, eles vão fazer aqui algumas considerações a respeito especificamente do setor de varejo. É isso aqui que foi o principal foco da carta. Eu vou deixar o link para a carta completa, caso você queira ler na íntegra aqui embaixo. Então, nas 22 páginas que tem aqui nessa carta da esquadra, eles começam falando sobre a fraude nos resultados americanas, e aí eles vão ali falando sobre o marketplace, sobre o grande volume de antecipação de recebíveis, o que resulta em um custo financeiro. Então, só para explicar essa situação da antecipação de recebíveis, é o seguinte: quando você passa o seu cartão de crédito numa maquininha para comprar um produto, vou comprar um celular em 12 vezes, o varejista ele pode escolher receber esse dinheiro no fluxo, né? Ou ele pode escolher fazer uma antecipação desse dinheiro pagando um custo maior de crédito. Só que quando ele faz isso, muitas vezes quase toda a margem, principalmente na taxa Selic do jeito que ela está agora, ela vai direto nessa taxa ali, porque muito dessa margem está nessa antecipação de recebíveis. Só que as empresas precisam reformular o estoque delas, precisam repor aquela peça que foi vendida e elas começam a fazer uma situação muitas vezes que gera um prejuízo muito grande. Isso aliado a um descontrole cambial pode ser um fator que mata essas empresas. Já aconteceu com outras empresas do setor de varejo, gigantes, né, que chegaram a ter faturamentos bilionários. E aí a esquadra vai apontando aqui que várias empresas têm recorrido a essa gestão de curto prazo para apresentar um caixa mais robusto, para formar um caixa e um endividamento menor em relação à sua realidade patrimonial. Ou seja, antecipa esse crédito, mantém um caixa ali mais bombadinho e com isso parece que eu sou menos endividado do que eu realmente sou. E aí quando está próximo da divulgação de resultados, é o que a esquadra está falando aqui, elas optam por negociar prazos e postergar os pagamentos, além de ampliar as operações de risco sacado e da antecipação de recebíveis. Ou seja, no momento que eu estou prestes a comunicar ao mercado sobre a minha realidade financeira, eu mantenho o meu caixa com o maior número possível, né? Eu negocio os prazos com os meus fornecedores, eu faço de tudo para ficar com mais dinheiro do que eu tenho aqui. Por exemplo, só para você entender, não é isso especificamente, mas isso aqui vai te ajudar a entender. Você tem ali uma dívida de cartão de crédito no valor de R$22 mil no seu nome, né? Vamos supor que você tenha R$50 mil em saldo de conta corrente, 22 mil em cartão de crédito, só que você também tem uma promessa de pagamento com um fornecedor, você já pegou material para construir sua casa, reformar, de mais 54 mil. Se você somasse esses dois valores e lançasse direto nesse número ali, você teria um saldo negativo. O que você pode fazer? Você combina de lançar um valor parcelado, por exemplo, com relação a isso, vou lançar uma parcela de 15 mil aqui, ainda tenho caixa. Parece que meu caixa está robusto, parece que eu tenho mais dinheiro em caixa do que eu tenho de dívida, só que na verdade foi um combinado que eu vou lançar isso em 3, 4 meses. O problema disso é que pode levar
levar a indicadores completamente equivocados. Quando você vai olhar indicadores de patrimônio, indicadores de endividamento, etc., esses indicadores acabam ficando alterados, né? É como se essas empresas estivessem fazendo isso, só que numa escala muito, muito maior do que uma simples compra numa lojinha de bairro ou um lançamento de cartão de crédito. Então a Esquadra avisa aqui que esse quadro pode gerar alguns fatos inusitados, né? Como o de empresas que se apresentam com caixa líquida ajustado, mas com resultado financeiro contábil negativo na casa dos bilhões de reais. E aí eles falam que essas mensurações são completamente sem lógica e podem acarretar problemas e até a destruição de capital. E aí eles falam que, levando essa estratégia para o limite, isso pode até envolver fraude ou fazer a gente acompanhar números errados que podem levar a trajetórias corporativas completamente irracionais, como foi o caso das lojas americanas. No decorrer da carta que é desenvolvida aí, as preocupações com as varejistas não se resumem aos balanços. Então, se você pensa que a questão acabou aqui, né, a Esquadra diz que não. Ela chama atenção também para o underserved sales aí, que poderia ser traduzido como a receita que a companhia não merece possuir, né? Na prática, quando a gente vai olhar o que é isso, a gestora fala que o conceito teria como referência a parcela das vendas que nunca conseguirá oferecer suficiente retorno sobre o capital investido. Então, uma parte das vendas ali, na verdade, nunca vai ter um ROI, nunca vai ter um retorno positivo. E aí, para poder ancorar isso aqui, falar de onde que eles estão tirando isso, eles perguntam aí sobre onde foi parar o volume de vendas da Americanas depois da descoberta da fraude. E aqui eles fazem uma análise muito interessante, né? Existia um volume de vendas ali da Americanas, né, muito grande. A gente descobre a fraude da Americanas, esse volume de vendas deveria ter sido absorvido, né? Tá vendendo uma quantidade de produto, deveria ter sido absorvido pelos outros pares, como, por exemplo, o Mercado Livre e a Magazine Luiza. E, na verdade, não foi o que aconteceu. A gente não observa esse aumento nas concorrentes. Na carta, então, a Esquadra disse que, de forma contraintuitiva, apenas um pedaço dessa venda foi abocanhado pelos concorrentes e diminuiu, na verdade, o volume de vendas geral. E aí a leitura que eles fazem disso é que, no cenário atual, os demais players do segmento não quiseram esse faturamento que era artificial e era comprado, na verdade, né? Não era um volume de vendas real ali que fosse possível ser mantido. Estava sendo mantido com insumos artificiais. As pessoas não estavam comprando realmente porque precisavam dos produtos ou porque os produtos realmente geravam um bom resultado. Eles estavam comprando ali, talvez por conta do preço ou por outras questões que, na verdade, não eram reais. Então, as empresas não quiseram fazer isso aí, pelo menos o que a Esquadra conclui. E para a Esquadra aí, uma das questões do porquê que essas empresas não absorveram isso é que esse vício em ganhar participação de mercado a qualquer custo não fideliza necessariamente o cliente, que está competindo muito mais por preço no mercado hoje em dia, e conquistar esse cliente com prejuízo não faz sentido, já que você vai só ficar pagando para ter um cliente. E aí ela vai entrando aqui, né, em diversos motivos para explicar que a competição está cada vez maior e com isso as varejistas estão gastando muito dinheiro com CAC, que é o custo de aquisição por cliente, estão pagando cada vez mais caro para adquirir um cliente, logística, tecnologia, oferta de novos serviços e prazos de recebíveis. Então, cada vez mais o próprio varejo está se apertando e se matando ali. As empresas começaram a tomar várias medidas para modificar a contabilidade e as métricas gerenciais aí. Então, estão apresentando números artificiais numa competição doida e não realmente o número certo ali que deveria estar sendo observado. Se a gente pega, por exemplo, a forma como era calculado antes ou a forma como essas empresas estavam fazendo antes, hoje, se a gente comparasse, elas estão fazendo coisas muito diferentes para obter resultados até piores, né? Então, o malabarismo de conta ficou maior e os resultados estão até piores. Então, o alerta é que várias dessas medidas aí estão simplesmente queimando caixas dessas empresas e diversos varejistas atingiram níveis de endividamento realmente preocupantes. E aí, depois disso, eles começam a defender aqui que o Mercado Livre seria um exemplo contra esse fluxo, né? Para eles, boa parte do setor gera preocupação. Então, quando você olha para os outros exemplos que eles citam, fartos exemplos de varejistas aqui, eles estão preocupados e em Mercado Livre não. Eles falam que é um contra-exemplo positivo. A Esquadra tem participação na empresa, então é óbvio aqui que também tem uma opinião de alguém que está comprado nessa empresa, né? Segundo eles, o Mercado Livre não entrou em devaneios para inflar sua receita a qualquer custo. E aí eles falam que venceu o jogo do marketplace no Brasil e em alguns países da América Latina, colocando-se em posição que dificilmente será conquistado por outro concorrente tão cedo. A gestora fala que o Mercado Livre também teve melhora no resultado operacional, com ganhos significativos de margem, além do que os investimentos realizados na empresa foram geradores de valor de longo prazo e não de curto prazo para agradar o mercado. Para os próximos anos, novas oportunidades tendem a ganhar relevância na empresa, como as maiores receitas capturadas em anúncios e publicidade. Então ela diz aí que o Mercado Livre está
bombando, tá lindo, comparado com as outras empresas que têm uma rentabilidade substancialmente inferior ao custo de capital, o que poderia levar a ajustes do tamanho dessas empresas no futuro, né? Além do Mercado Livre, né, a Esquadra também chama atenção para outras empresas que eles têm aí em carteira que apresentam incrementos na receita e na rentabilidade dos últimos meses. Aí eles falam de Equatorial, QTL3 aí, que adquiriu a CELG, né, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Goiás, e as indicações iniciais são de que a empresa deve conseguir replicar o histórico de turnaround de geração de valor, ou seja, vai dar a volta por cima na CELG, que estava meio mal das pernas ali, e vai começar a gerar valor. Outra empresa que eles têm no portfólio também foi a Prio 3, a PetroRio. A Esquadra observa que os campos da petroleira superam a expectativa inicial de volume de produção, então tá tudo lindo. Da mesma forma, houve avanço em companhias como XP para eles e Rumo, que é a Rail 3 aí, no primeiro caso. Então a Esquadra diz que o grupo usou parte do excesso de capital e lucro para recomprar as ações a preços baixos, enquanto a Rail 3 aí conseguiu manter para eles, né, o poder de compra com a solução logística competitiva dentro do agronegócio do Centro-Oeste brasileiro. Então é isso aí. Grupo Mateus também, Ultrapar, entra na lista do que eles consideram como evolução e bababá. Então um resumo aqui do que a Esquadra está dizendo, né, é basicamente, ignorando os termos mais técnicos, essa coisa toda que a gente entrou dentro, é que basicamente a foto das varejistas está muito diferente do produto real, né? Então é a imagem meramente ilustrativa o que eles estão dizendo aqui. Independente de ser Magalu, de ser Via Varejo ou de qualquer outra varejista ou de ser o próprio Mercado Livre. Então, independente disso, né, eu já falei para vocês aqui em vídeos, desde quando eu comecei o canal lá em 2019 e depois eu falei de novo mais recentemente num vídeo aqui que eu publiquei em setores que eu não invisto, já falei várias vezes sobre o porquê que eu não invisto no setor de varejo. Eu acho que é um setor extremamente difícil de ser gerido ali e que já provocou grandes falências no Brasil, apesar dos faturamentos realmente invejáveis. Então, eu mantenho a minha opinião. Quis trazer isso aqui para vocês darem uma olhada, porque é uma coisa que estavam falando desde sempre. Não tem novidades muito bombásticas aqui. Isso aqui gerou uma comoção no mercado, porque a Esquadra é sim muito respeitada, é uma casa que tem aí acertos no currículo dela, mas também tem erros, né? Assim como todas as outras gestoras aí. Então eles fizeram essa carta aqui basicamente para mostrar que o fundo deles está performando bem e que no período o Ibovespa subiu muito menos e que eles estão com bons números e que é isso, né? Então é para atrair realmente mais investidores aqui. Então depois dessa carta, a Esquadra, que é uma gestora, ela mostra também o resultado dos fundos dela. O fundo Long Only teve um retorno aí de 20,7%, manter a propagandinha do pessoal, né, que eles fizeram essa carta para isso, enquanto o Long Bias deles entregou 18,5%. Então, no período aí, o Ibovespa subiu 7,6%, foi um bom retorno que eles tiveram em cima disso, e é isso. Eu já não gostava de varejistas, isso aqui não muda muito a minha relação. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade, né, se aprofundar nas coisas, não ficar só na superfície, lendo notícias sobre a catástrofe, etc., é possível encontrar uma estratégia que te blinde e que deixe a sua carteira mais estável do que ficar louco no mercado, a troco de nada. O que eu vou te sugerir é que você entre aí, ó, em auvp.com.br. Raul, e a rentabilidade da carteira aqui do canal, do Na Reta, você não publica tem um tempo, eu vou deixar aqui para vocês, né? Eu não tô publicando mais a carteira mensalmente aqui, porque levava muitas pessoas ao erro, mas tá aqui, ó, nossa rentabilidade tá no ano aí também em 20,61% contra o Ibovespa, que foi de 5,87% até o nosso período de observação aqui, né? Então, até o dia 15 de agosto, né? E mesmo com as quedas mais recentes também, a carteira continuou com a performance aí de 17 ponto alguma coisa. Então, nesse ano também tá muito bom, mas não é um ano que a gente tem que observar, né? Essa aqui é uma carteira de comprar e segurar e manter. Eu vou publicar o Na Reta, como eu publicava antes, só que agora a cada 3 meses ou alguma coisa nesse sentido, porque ele leva as pessoas, às vezes, a comprar ativos sem entender o que estavam fazendo. Eu não quero ter pessoas seguindo uma estratégia sem entender o que essa estratégia está significando e também correndo o risco de perder dinheiro, né? Fiquei refletindo muito sobre isso. Eu posso publicar os números, não tenho vergonha nenhuma deles. Tem gente que replicou essa carteira em sistemas aí para continuar acompanhando e estão divulgando da mesma forma. Lá no Twitter tem muita gente que divulga essa carteira com os últimos dados mais atualizados delas. E é uma carteira pública, não tem por que eu ter dificuldade com expor esses números aqui. Expus por muitos anos. Tá aqui ainda. Se você quiser aprender a investir de verdade, eu te sugiro sempre auvp.com.br. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. Eu posso te ensinar a criar uma carteira tão diversificada quanto essa, né, de investimentos nacionais, internacionais, fundos imobiliários e renda fixa. E lembrando que a UVP tem aí para os alunos a taxa private nos investimentos de renda fixa. Ou seja, só de você se tornar aluno da UVP, você já ganha essa taxa na nossa plataforma de investimentos, que é proprietária, né? Não é outra plataforma ali que você vai ter que usar. Você pode investir pela nossa própria plataforma. Tendo essa taxa private, a UVP se paga num tempo muito hábil. Então, realmente, ela se paga de maneira muito mais rápida. Vale a pena você ir lá e conferir
conferir, alvp.com.br. Clica aqui, né, no Faça Sua Análise de Perfil, preenche aqui pra gente como é que tá a sua vida hoje. Vai ser um prazer pra gente receber aqui como aluno, tá bom? E aqui agora, o último vídeo, né, teve mais de 1.200 comentários aí e eu vou escolher aqui quem foram os vencedores do nosso presentinho, né? O Diego Silva ganhou aqui, então tô comentando aqui agora, ganhou, né? Ele falou, crise é oportunidade, tá aqui o comentário dele, né? Crise é oportunidade, queria poder aportar todos os dias quando a bolsa está em promoção, pena que me falta dinheiro. O investidor é um eterno insatisfeito, né? Se ele compra muito quando uma ação cai, ele fala, pô, deveria ter comprado menos, né? E se ele compra pouco, na hora que sobe, ele fala, pô, deveria ter comprado mais, né? Então, independente de tá subindo ou tá caindo, o investidor tá sempre triste. Então, é isso. Ele foi um dos vencedores, vou escolher mais uma aqui. Então, a Lete Viana comentou aqui também, crise é oportunidade apenas, muito obrigado pelo excelente conteúdo. Eu falei, ganhou. Se você quiser ganhar um prêmio, a frase do vídeo de hoje é, varejo, tô fora, né? E aí, só colocar isso em algum momento do seu comentário. Pode comentar outra coisa, escrever isso aí embaixo, que aí você já tá concorrendo a um presentinho aí, tá bom? Então, um beijo pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo.